Fala galera, Leanderson Lima na área e hoje a minha área é essa aqui, ó, Arena da Amazônia, né? Estamos gravando aqui em externa, enquanto está rolando o jogo do Manaus contra o Floresta. Mas antes aqui a gente vai falar de Série D, porque o Nacional acabou infelizmente dando adeus à competição neste último sábado, depois, né, de conquistar uma vitória em cima do Bahia de Feira, porém no placar agregado, né, como o jogo de ida foi 2-0 e o jogo de volta acabou sendo 3-2 para o Nacional, infelizmente não deu, né, na soma aí, e o Leão da Vila Municipal acabou dando adeus. Eu vou falar um pouquinho sobre esse jogo, mas antes roda a nossa vinheta. Galera, e para você que é novo por aqui, que está conhecendo o nosso canal, não esquece, faz a sua inscrição, conto com você nessa missão, deixa o teu comentário também, fala o que você achou aí da eliminação do Leão da Vila Municipal, ativa o sininho de notificação também, pessoal, porque aí você vai estar sempre recebendo os conteúdos exclusivos aqui do nosso canal. Mas é isso, pessoal. Antes da gente começar aqui a falar, roda os gols aí dessa partida, porque a gente teve aí 3 gols marcados pelo Yuri Tanque, né? Ele fez um hat-trick para o Nacional. E os gols do Bahia de Feira foram marcados pelo Ronan, que a gente conhece muito bem, craque aqui do futebol amazonense, e também pelo Everton Canela. Roda os gols. Abriu a bola ali com o Kazumba, vamos ver o que ele vai fazer o cruzamento na área, pode ser o primeiro gol! Gol! Tremendão é do Bahia de Feira. E lá vai ele, a equipe do Nacional. Lá vai o Kiko, ele passou, foi no fundo, cruzou ali para o Yuri Tanque. Gol do Nacional. Lá vai o cruzamento, a bola vai passando. Gol tremendão! Bateu direto pro gol, a bola desviou e vai pra dentro do gol! Gol do Leão! A Yuri Tanque foi pra bola, bateu forte, o goleiro defende, a bola vai pra dentro do gol! Gol! Não deu para o Nacional, mas fica aquele gostinho de que o time poderia ter pelo menos garantido a classificação nessa fase. Falar em acesso já é um pouco mais complicado, né? Porque o Nacional realmente não chegou bem na fase do mata-mata, né? E até separei uns tópicos aqui que eu quero falar para vocês sobre isso, que é aquela história, né? Para a torcida é aquele momento de procurar, né, as falhas, né? Onde foi que o time errou, o que aconteceu, né? E para os jogadores, treinador e etc e tal, fica aquele momento do e se, né? Se a gente tivesse feito isso diferente, feito aquilo diferente. Mas uma das coisas que eu separei aqui, alguns tópicos para falar dessa eliminação, a primeira, assim, que para mim fica muito nítida, é que o Nacional, infelizmente, foi uma equipe muito displicente nesse mata-mata, né? Por exemplo, entrou no primeiro jogo contra o Parnaíba, já tomou uma derrota lá de 2-0, conseguiu voltar para Manaus, conseguiu recuperar, conseguiu virar o placar, mas a gente sabe que no mata-mata, cara, não tem espaço para esse tipo de coisa. Você tem que entrar firme, tem que entrar forte e não dá para tomar, por exemplo, 2 gols no primeiro mata-mata, jogando fora de casa, no segundo mata-mata sofre mais 2 gols. E aí é aquela história. O campeonato, ele é como se fosse ali um videogame onde você vai passando de fase e a cada fase a coisa vai ficando bem mais complicada. Nacional, infelizmente, não entendeu isso, acabou sofrendo 2 gols contra o Bahia de Feira e aí a situação ficou bem mais complicada para virar aqui jogando em Manaus. Outra questão aqui que eu separei para vocês é o seguinte, pessoal. Um time que quer avançar num campeonato de mata-mata, ele tem que jogar todos os tempos. Aí, mas o Nacional jogou todos os tempos. Não,
vamos separar aqui. No primeiro jogo contra o Parnaíba, fora de casa, ele simplesmente não apareceu para jogar, né? Tanto que sofreu uma derrota ali, uma das equipes que estava na rabeta, que se classificou na Bacia das Almas, e o Nacional sofre essa derrota fora de casa. Quando ele volta para Manaus, ele faz uma bela partida, consegue jogar, consegue reverter, consegue se classificar. E aí a gente tem o segundo mata-mata. E o que acontece? O Nacional praticamente repete a mesma atuação que teve contra o Parnaíba fora de casa e consegue voltar com o mesmo resultado ruim na bagagem, né? Os 2 gols ali para ter que reverter em casa. E aí quando ele começa a jogar contra o Bahia de Feira, o que acontece? O primeiro tempo do Nacional, simplesmente o time não aparece para jogar. Tanto que sai perdendo, né? Começa a sofrer o primeiro gol ali do Ronan e só vai ser aquele Nacional com potencial de passar de fase, com potencial de ganhar o jogo no segundo tempo. E aí aquela coisa, gente, o campeonato ali não é de pontos corridos. Por exemplo, se você sofre uma derrota, você pode se recuperar, pode retomar depois. Não tem tempo para isso. Então o Nacional, ele parece que não entendeu bem, né, o tipo de competição que estava disputando. Porque se você não pode abrir mão desse tempo, não pode ter um tempo ruim nessa briga aí para passar de fase. No fim das contas, né, o segundo tempo que o Nacional fez contra o Bahia de Feira era o Nacional que deveria ter entrado em campo desde o início, né? Era esse Nacional que deveria ter entrado em campo contra o Parnaíba fora de casa, era esse Nacional que deveria ter entrado contra o Bahia de Feira no primeiro jogo fora de casa, e esse era o Nacional que todo mundo esperava. Outro tópico que eu separei aqui, pessoal, é o seguinte: jogador que disputa esse tipo de competição, ele tem que entrar 100% ligado, pessoal. Não dá para o cara entrar assim meia boca, ali meio perdidão. Então, assim, o que a gente percebe dos times que subiram recentemente aqui no futebol amazonense? No caso do Manaus em 2019 e no caso do Amazonas em 2022. Essas equipes, quando chegaram para os seus jogos derradeiros, seus jogos decisivos, os caras jogaram ali pisando no pescoço. E eu não estou falando aí, quando eu falo de pisando no pescoço, da questão de violência, não, tá? Só uma figura de linguagem. Mas é para dizer que eles estavam realmente se impondo diante dos adversários, e com isso eles conseguiram realmente o resultado positivo, que foi subir de divisão. Então você tem que entrar 100% ligado e tem que entrar também com 100% de vontade de vencer. Qualquer coisa diferente disso, não dá. Qualquer coisa diferente disso, o time acaba ficando pelo meio do caminho. Então eu senti falta dessa postura no Nacional, eu senti falta desse tesão de ganhar, eu senti falta esse tesão até aparece em algum momento, como eu disse para vocês ali no segundo tempo desse jogo contra o Bahia de Feira, aparece no jogo de volta contra o Parnaíba, mas ele é um tesão que precisa ser contínuo, não adianta simplesmente você tá ligado num determinado momento e depois deixar a peteca cair. E outro momento que eu destaco para vocês aqui, que a gente teve, que foi o gol que o Nacional tomou ainda no primeiro tempo, e aí o time já vinha com um placar negativo de 2-0, sofre mais um gol, a coisa pega e ali os jogadores sentem esse gol, e pior do que isso, no momento 23 a gente tem a expulsão do Paulinho, e a expulsão do Paulinho foi um negócio bizarro. Vamos ver aí de novo a jogada. O Paulinho vai muito mal nesse lance e foi expulso com justiça, gente, com muita justiça. Inclusive o técnico João Carlos Cavalo falou sobre esse momento do time, né, em que o time acaba aí perdendo o eixo. Lamentável, né? Nós só temos realmente que lamentar todas as situações que aconteceram. Acredito que faltou mais um pouco de equilíbrio nas nossas ações, principalmente tomar decisões. Nos perdemos um pouco, principalmente nessa questão da expulsão, ainda no primeiro tempo. Jogamos boa parte, do jogo com um homem a menos, mesmo assim nós tentamos, quando voltamos para o vestiário, esboçar uma reação, nós conseguimos até certo momento. Em seguida, na hora que nós estávamos no melhor momento da partida, nós tomamos o gol, a virada. Fomos buscar o resultado, conseguimos virar, mas lutamos bastante, caímos de pé, infelizmente não deu para nós conseguirmos a nossa classificação. Vamos ouvir o que o técnico João Carlos de Cavalo falou também sobre a questão da arbitragem. Eu acredito que aqui a arbitragem não interferiu em momento algum, Tomaram as decisões certas e justas. Nós só lamentamos realmente lá em Feira de Santana, quando
e o jogo já estava em andamento, ele parou o jogo novamente para revisar e não poderia ter expulsado o Gilmar. Então, no meu modo de entender, foi realmente somente essa decisão mata-mata naquele momento em que ocasionou a expulsão do Gilmar, mas o resto foi demais, faz parte do jogo. Pessoal, é isso. Infelizmente o Nacional fica pelo meio do caminho e deixa na sua torcida e em nós aqui da imprensa a sensação de que ele poderia ter ido um pouco mais longe, poderia pelo menos ter passado do Bahia de Feira. Mas não deu. Parabéns para o Bahia de Feira, que conseguiu sua classificação. E ao Nacional resta agora fazer um bom planejamento para voltar a tentar conquistar uma vaga aí para a Série D no Campeonato Amazonense do ano que vem. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui, mas vamos que o futebol não para.